O esporte rompe barreiras. A prática esportiva produz benefícios físicos e mentais aos praticantes. Ajuda na manutenção de diversos indicadores de saúde, a desenvolver disciplina e força de vontade. Uma atividade capaz de promover tantos benefícios não deve ficar restrita a apenas um grupo de pessoas. E o assunto do nosso podcast de hoje é sobre a inclusão com portadores de deficiência. Vem com a gente depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast. Eu sou Lucila Santinon, nutricionista, e o tema de hoje é a inclusão no esporte. Eu sou Michele Mila, nutricionista, e esse podcast é patrocinado pela Vitafor Nutrientes, para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Siga nosso Instagram, VitaCast Podcast, e nosso patrocinador Vitafor Nutrientes nas principais plataformas digitais. Hoje temos um grande atleta e seu pai, que é amigo e companheiro. Me fala um pouquinho desses convidados tão especiais aqui para nós. Com certeza, Lu. Recebemos hoje um exemplo de esforço e realização. Nosso convidado é o primeiro atleta com síndrome de Down a ser federado pela Confederação Brasileira de Triatlon, campeão paulista de ciclismo e campeão brasileiro de aquatlon, duatlon e bicampeão de triatlon. Recebemos também outro exemplo de ser humano, Leandro de Vasconcelos, o pai do Luquinhas e companheiro em toda a jornada do filho no esporte. Obrigada pela presença. Obrigada, Leandro. Opa. Quer falar um oi pro pessoal de casa, Luquinhas? Oi. Leandro, eu vou fazer uma pergunta que eu tô até com o lencinho aqui separado. Vamos voltar ali 23 anos atrás. Como que foi a descoberta da síndrome de Down do Lucas? Conta pra gente um pouquinho. O Lucas, há 23 anos atrás, era tudo diferente, né? De hoje em dia. Então, assim, não tinha internet, não tinha nada, assim. Eu só tinha um vizinho meu que morava umas ruas mais pra cima, que a irmã dele tinha, o irmão dela tinha síndrome de Down, que era uma amiga minha. Então, eu tive um convívio mais ou menos assim que eu conhecia. O Lucas, eu só fui saber que quando ele nasceu. No outro dia que eu fui no médico, pensando que era para buscar, né, o Lucas, junto com a minha esposa, e chegou na hora, a médica chegou e deu um boom, assim. Ela chegou e falou assim, seu filho é mongoloide. Aí eu olhei para a cara dela tem síndrome de Down. Aí, nesse tempo atrás, era chamado como mongoloide. Então, tudo é uma evolução, assim, que foi acontecendo. Então, foi o primeiro impacto que eu tive, assim, né? Falei, como assim mongoloide? Uma palavra tão forte, né? Que machuca, assim. E eu fui correr atrás para aprender sobre isso, né? Aí eu fui tentar estudar, aprender. Aí eu fui atrás de material. Não tinha internet, como eu disse, né? E comecei a procurar livros. Aí fui procurando em livraria, não achava. Fui achar numa livraria lá na Paulista, em São Paulo. Aí fui lá e encomendei o livro. Porque quando eu comprei, só tinha sobre encomenda. Ia chegar depois de 30 dias. E quando chegou, era em inglês. Então tinha que mandar traduzir ainda. Além de tudo. Então... E fui aprendendo para hoje eu chegar e poder falar que não muda em nada. É uma pessoa como qualquer outra pessoa que tem as suas dificuldades, que tem também coisas que são boas. Então, a dificuldade mesmo era na minha cabeça e na cabeça de todo mundo que estava ao meu redor, que não tinha esse convívio. E hoje em dia o Luquinhas está aqui, né, como exemplo, mostrando que todos nós temos dificuldade, né? Com certeza. E é só correr atrás e se superar, né? A cada momento. Sim. Ali foi o primeiro momento que eu soube, assim, que foi essa parte. Depois teve várias outras barreiras. Se você quiser, eu conto para vocês. Maravilha. E nessa trajetória, né? Como você disse, inúmeras barreiras, né, várias descobertas e aprendizados. Como que o esporte entrou na vida do Luquinhas? Então, como
é que eu tenho que começar a falar das dificuldades dele, para depois ele chegar até a parte do esporte, para vocês entenderem um pouco melhor. Aí ele, com 6 meses de idade, o Luquinhas, ele teve o começo de pneumonia. Daí ele ficou internado, ele ficou 20 dias internado numa UTI. Aí ele saiu da UTI, aí a gente soube que naquele momento ele estava com problema no coração. Aí o Lucas foi operado do coração. Falaram que ia ser uma operação simples. Aí, quando ele entrou na mesa de cirurgia, teve que tirar o coração para fora. Ficou aqueles momentos ali em máquina. Ele ficou algo 9. Simples, foi muito mais delicado. Muito. Aí ele ficou 9 horas na mesa de cirurgia. Nossa. Isso com 9 meses. Daí teve a recuperação dele, básica, assim, né? Para quem opera do coração. Isso com 9 meses. Com 1 ano e 1 mês e meio, o Lucas, eu tô sentado na sala, ele simplesmente levanta e começa a andar. Então ali ele mostrou que veio aqui como campeão mesmo. Ali foi a primeira superação dele na vida. Então, assim, ele tinha passado por todas essas dificuldades e ali ele mostrou que a dificuldade não era nada. Nesse tempo, eu fui correr atrás para ele como se fosse como qualquer outro pai. Fui tentar dar uma vida melhor para ele em questão financeira, como todos os pais fazem. E ele foi passando os tempos. Só que daí, quando ele tinha 16 anos, eu fui buscar ele no colégio, ele estava pesando 100 quilos. Então ele já estava obeso, bem obeso assim pro tamanho dele. E daí ele chegou pra mim e tinha arrumado uma namorada. Aí ele falou pra mim assim: ô pai, tô namorando e tal. Daí eu falei: ah, que legal. Aí ele falou assim: só que eu queria emagrecer, pai, eu tô muito gordo. Eu falei: Lucas, você tá lindo. Ele: não, queria ficar pai, bonitão pra namorar. falou assim: eu quero emagrecer. Aí eu falei assim: tá bom. O Lucas, quando ele nasceu, a partir do momento que ele nasceu, eu prometi para mim, para Deus, que eu iria dar o meu melhor. E foi ali naquele momento que tipo assim, eu larguei tudo para viver só para ele. Eu falei: até agora eu corri atrás de tentar dar uma vida para ele financeira. E eu vi que o financeiro não valia de tudo. Naquele momento ele estava precisando da saúde. Aí foi a hora que eu comecei a correr atrás mesmo, começou o esporte na vida do Luquinhas. E pensando assim nesse momento, Leandro, do esporte, hoje estamos aqui com um triatleta, né? Isso aí. Na escolha de um centro de treinamento, no começo foi complicado para vocês? Foi muito difícil? Até para o pessoal de casa que está nos acompanhando. O Luquinhas, assim, é como uma coisa de Deus, assim, né? Apareceu um rapaz que ele trabalhava na escolinha do Centro Paralímpico, na escolinha de triatlo, que é da Confederação Brasileira de Triatlo. É da nossa seleção brasileira. Aí eu contei para ele que eu tinha um filho com síndrome de Down, dele: pô, que legal. Aí foi a primeira pessoa que eu tinha ouvido falar daquela maneira, né? Aí ele falou: eu também tenho uma filha, que ela é deficiente intelectual, só que ela não tem síndrome de Down. Então, assim, tem várias pessoas dessa deficiência. Então, só não a genética com a síndrome de Down, mas o intelectual dela é regrado, né? Aí comecei a conversar com ele, ele convidou o Lucas para ir para essa parte, para fazer só natação naquela época. Era só para fazer natação, nessa escolinha de triatlo. E você identificou algum tipo assim de preconceito mesmo na iniciação assim do Lucas mesmo no centro de treinamento? Ou toda essa trajetória, né, para chegar no centro também. Então, uma dificuldade. O centro de treinamento paralímpico, ele foi desenvolvido só para pessoas com deficiência. Assim, no Brasil, assim, ele é no mundo, né? Até a última vez que eu tinha olhado, ele era era o 9º maior e era entre os 10 melhores em tecnologia. Então, assim, o Centro Paralímpico foi feito só para pessoas com deficiência.
Então, assim, é muito difícil, assim. Quem, assim, preconceito lá dentro, assim, quem sentia mais preconceito era eu, porque eu não era deficiente, entendeu? Todas as pessoas de dentro do Centro Paralímpico, a maioria que trabalha lá dentro, já são deficientes. O centro é preparado só para pessoas deficientes. Eles já são preparados. É uma coisa só de deficiente. Então tem um suporte específico. Por exemplo, banheiro só tem, a maioria é banheiro de cadeirante, entendeu? Tudo adaptado, tudo é inclusão total. Não tem degrau, assim, o elevador é maior. É tudo feito para deficiente. Isso. Mesmo. E o Luquinhas continua nesse centro de treinamento? Hoje em dia, não. Hoje em dia ele participa de eventos lá. Sim. Ele já foi convidado agora a última vez, de novo, para voltar para o centro por conta dos horários. E você gostava, Luquinhas, do centro Ele de gosta, treinamento? né? Até semana passada ele tá indo ainda. O Gosta Luquinhas tem bastante? porta aberta lá. Assim. E acho que também por ser um local, né, de acolhimento também, né? Não, é um lugar maravilhoso. Eu acho que todo mundo, assim, tinha que fazer uma visita lá. Porque às vezes a gente fica desmotivado por alguma coisa e a gente vê um amputado, um cego. O presidente, só para você ter uma ideia, o presidente do Centro Paralímpico, ele é cego. Olha só. É o Misael. Então, assim, é um cara fora do normal. Você quer um cara troncudo e tal, um cara, e assim, super inteligente e cuida de todas as modalidades. Então, assim, todas as modalidades mesmo de Prova esporte. que isso não é uma limitação. Exato. Todas as modalidades de esporte tá ali no Centro Paralímpico ali. E eu acho que é legal até a gente falar do centro, porque muitas pessoas de casa nem devem imaginar que existe, né, esse lugar, né, que pode Ele foi feito viabilizar. para as Olimpíadas, né, de 2015. Foi 2015 as Olimpíadas do Brasil? Acho que foi, né? Eu acho que foi. Acho que foi 2016. 2016. Quase 15. 2016, então. Ele foi feito para as Olimpíadas. E de lá para cá, assim, o Brasil inteiro usa, assim. Então, só que é uma coisa, assim, por exemplo, as competições que tem no Centro Paralímpico, de todas as modalidades, que nem estou falando, esgrima, goalball é futebol de cego, ping-pong, basquete. Tem um suporte. Tem tudo. Tem 3 andares várias assim. modalidades. Que todas as E modalidades. pensando até, Leandro, desde o início, toda essa parte de parceria, companheirismo, junto ao Lucas, eu soube que você largou um dos seus empregos justamente para acompanhar de uma forma mais próxima. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Para se dedicar ali, tempo integral. Né? Largar tudo no começo é muito difícil, assim, né? Então, assim, eu larguei tudo mesmo, assim. Então, eu comecei do zero. Amor e mais nada. Aí, no começo, eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu comecei a fazer Uber daí. Porque daí tinha os horários e eu conseguia encaixar. Aí, eu sempre começava a pensar no Luquinhas, né? Aí, muito engraçado essa história. Eu fazia o Uber, todo mundo que entrava dentro do meu carro... Aí eu falava assim, tudo bom, tal, começava a conversar com ele e falava, eu tenho um filho com síndrome de Down, tal, explicava, contava a história do Lucas, ele tá tentando se tornar o primeiro Down triatleta do Brasil, não tem como, você tem Instagram, você não tem como seguir ele no Instagram. E o Lucas aí, só nessa ele conseguiu... Que é um pai incentivador, né? Ele conseguiu uns 4.000 seguidores, assim. Até hoje, todo mundo às vezes comenta comigo e fala assim, Leandro, eu conheci você no Uber e tal. A ferramenta de engajamento foi o Uber. Foi o Uber. Efetiva. Eu comecei contando sobre o Uber. E fui indo, me adaptando por conta só dele, assim, né? Então, até hoje, daí agora eu trabalho em outro ramo agora, que também eu tenho suporte, que daí é da família da minha esposa, são meus primos. A empresa de aquecedor, então eles também conseguem me direcionar para os horários para eu conseguir ter essa parte de treino do Lucas, Perfeito. Né? Maravilha, tudo se encaixou. Né? Tudo vai se encaixando, graças a Deus. Isso mesmo. E
Leandro, o triatlon, né, é uma modalidade que exige bastante, né? Como que foi essa escolha, né? Por que a escolha do triatlon? A escolha do triatlon no Luquinhas? Isso, conta pra gente. gente. O Luquinhas começou só nadando. Então ele ia para essa escolinha para começar a nadar. Então ele já sabia nadar, que ele já tinha feito natação quando era bebezinho, assim, por conta da cirurgia. Então para ter aqui o desenvolvimento melhor, para não criar aqueles calombão, sabe? Sim. Então ele nadava desde pequenininho. Então ele sempre adorou nadar. Aí o Luquinhas começou a nadar no Centro Paralímpico nessa escolinha de triatlo. Acabava os treinos, que é o primeiro treino, é a natação. Acabava os treinos, o pessoal ia ou para a pista para correr e depois pedalar. E o Luquinhas olhava assim e a gente ia embora. Passou a primeira semana, ele, o que o pessoal vai fazer, pai? Eu falei, vamos correr, né? E depois vamos pedalar. Aí na segunda semana ele já chegou, não chegou nem para mim, chegou o professor. Aí ele falou assim, ô Lúcio, tem como eu fazer também? Deve fazer o que, Lucas? Ir correr e pedalar. Aí o Lúcio tem. Ele se prontificou já. Tem. Aí o Lúcio chegou para mim e falou assim, o Luquinhas está pedindo para ir pedalar e correr depois de nadar aqui. E nessa época ele nadava, ele já estava num ritmo de nadando quase 3.000 metros todo dia, assim. Imagina. Aí eu falava para ele, falando assim, já ficamos 1h30 nadar 3.000 metros, é 3 quilômetros, né? Falei, já é uma barra, né? Falei, depois você vai ainda correr e pedalar, né? Na minha cabeça era surreal, né? Aí depois você vai se adaptando, você vai falar, meu, é fácil. Mas não é fácil. Aí ele chegou, a gente começou, ele começou a ir. E ele estava bem ainda, meio fortinho ainda, sobrepeso, assim. Aí ele começou a ir, a treinar nessa parte. Aí que veio o pessoal, começou a perguntar para mim, falou, Leandro, eu nunca vi uma pessoa com síndrome de Down fazendo triatlo. Tem como você ir pesquisar, olhar? Nessa época, eu também trabalhava de voluntário numa ONG que era do triatlo. Então, eu dava todo o suporte para ele, eu trabalhava na parte da administração. Então, ele falou, você está acostumado a mexer com isso, então dá uma ajuda aí, vamos começar a correr atrás disso. Aí eu comecei a pesquisar, daí eu coloquei meus amigos para pesquisar, todo mundo para pesquisar, e a gente descobriu que até aquele momento nunca tinha tido no planeta uma pessoa com síndrome de Down que tinha feito o triatlo até aquele momento. Então o Luquinhas era a primeira pessoa com síndrome de Down. E você apoiou desde o começo, comprou essa ideia. Aí começou o sonho, amiga. Que bacana. Começou o sonho. E na verdade ele deu o start, né? Porque sim, ele foi. Tudo partiu dele. Tudo partiu dele. Que bacana. E pensando que o Luquinhas já falou que ele não se cansa muito, né? Não. Você não fica muito cansado de fazer? Não, tá vendo? Só que ele faz. A gente tem que segurar ele. Senão ele quer ainda mais. E além. A gente tem que segurar. E a gente pensa, né, o triatlon, isso já tá mais do que comprovado que é uma demanda muito grande do nosso organismo, exige muito nesse preparo físico. Então, nós contamos sempre com recursos nessa área da suplementação, isso sempre vai ser muito importante. Tem o ômega 3, por exemplo, que eu acompanho o Luquinha nas redes sociais, sei que ele consome, né, os peixinhos por aí. Tem a vitamina D. A vitamina D, você vai contar pra gente dessa história, com uma questão anti-inflamatória muito importante até para esse organismo que tá cada vez mais exposto, porque o triatlon demanda muito, né? Então conta pra gente um pouquinho dessa rotina do Lucas aí em relação à suplementação. Eu sou suspeita porque eu acompanho ele nas redes sociais, mas pra quem não acompanha ainda, né, fala um pouquinho pra gente, Leandro. O Lucas, né, antes ele não usava suplemento. Então, assim, eu sempre o não conhecimento, né, de você não conhecer sobre o produto, é que nem eu estava falando da síndrome de Down. Você pensa se tem uma coisa negativa. Sim. Então, você pensa que, vai passar mal. Aí você começa a aprender sobre isso. Então, o Lucas, ele estava chegando no momento que ele já tinha perdido muito peso. Então, ele ficava muito cansado, ele dormia. Então, toda hora ele queria dormir.
Aí a gente foi atrás de uma nutricionista. Conhecemos a doutora Fuca. A doutora Fuca fez todos os exames dele, começou a perguntar para mim. Ela falou assim, mas a alimentação dele tá boa, Leandro, mas sabe o que tá pegando? Falta suplemento. Aí foi a hora que ela começou a me explicar e abrir a minha cabeça sobre o que é suplemento, entendeu? Até aí, antes, você pensava que era droga, que era bomba. Isso falta Porque de conhecimento gera, falta de né? conhecimento, eu tive que aprender tudo. Eu assim. tive que nem eu falei pra E você. muitas pessoas pensam O nessa Lucas mesma me linha. trouxe a esse mundo do esporte. Até ali eu não sabia de uma vida saudável. Então, assim, até ali eu não sabia tudo. Eu tive que aprender com o Lucas em 8 anos pra cá, entendeu? Então, a doutora Fuca, ela passou daí a suplementação dele certinho e mudou da água pro vinho. Aí foi a hora que a gente começou a segurar o Lucas mesmo, porque assim, o Lucas, com a síndrome de Down, ele tem tudo que eles gostam, eles fazem em excesso. Então a maioria é fortinho, gordinho, porque gosta de comer, todo mundo gosta de comer, Sim. então eles fazem em excesso. O Lucas no esporte é do mesmo jeito. Por isso que ele chegou, ele não tinha limite e ele gastava toda a energia dele. Foi aí que entrou o whey, entendeu? Você falou da história da vitamina D também, A vitamina D, entrou a D. Vitafor, entrou na nossa vida assim por causa da vitamina D. Eu mandei uma mensagem para a Vitafor, aí falando que o Lucas tem que usar essa vitamina, se não tinha como arrumar um desconto, alguma coisa assim. E foi aí que entraram em contato comigo, falando assim, o Instagram do Luquinhas é legal, vocês não querem participar e tal. Aí hoje em dia o Luquinhas é um dos representantes da Vitafor. Olha Que bacana. muitos frutos, E falando que ele gosta bastante de comer, qual que é a comida favorita do Luquinhas? Qual? Qual que é a sua comida favorita? Pode falar. A comida que eu trouxe é espaguete. Espaguete é bem gostoso. É bem bom mesmo. Legal. E nessa rotina, né, como você falou que treina bastante, né, e aí a suplementação veio para ajudar nos treinos. Como que tá a rotina de treinos hoje do Luquinhas? Hoje em dia? Hoje em dia o Luquinhas ele é meio fora do ponto, assim. O Luquinhas ele começa... depende do dia da planilha dele. Mas eu vou falar por ordem para ficar mais fácil. Então ele começa a nadar, ele nada por dia em torno de 1.500 metros até 3.000 metros. Todos os dias. Todos os dias, já pensou? Isso natação. Aí depois vem a bike. Daí a bike ele pedala também todos os dias. Em média, de 1 hora a 2 horas. Depende da planilha também. Isso dá em torno de... O Lucas pedalando dá em torno de 20 a 28 quilômetros. Aí a corrida. Daí a corrida ele corre todo dia também. Daí ou começa em 6 quilômetros e termina em 10. Todos os dias. Aí vai variando, depende do dia do treino. E já dando aqui um spoiler pro pessoal de casa, tem algum próximo objetivo do Lucas a ser alcançado aí por vocês? Nessa área esportiva? Agora o Luquinhas está entrando, né, em 2 partes. Então esse ano, até o final do ano, ele vai fazer a última competição do triatlon do Campeonato Brasileiro. Aí ele vai se tornar tricampeão brasileiro de triatlon. E tem o ciclismo. Até hoje, no Brasil, também não tinha modalidade de ciclismo. Então, o Luquinhas começou agora a desenvolver a modalidade também no Brasil. Que maravilha! Então, o Lucas, ano passado, abriram a modalidade para o Campeonato Paulista. Então, só tem em São Paulo por enquanto. Então, o Lucas é um dos desenvolvedores da modalidade. Ele chama outras pessoas com síndrome de Down para vir para a prática do ciclismo, para assim eles abrirem o campeonato e começarem a competir entre eles. Ele que tá aí à frente Ele que disso. está à frente. Daí o Lucas, ano passado, ele foi campeão paulista de ciclismo também. Aí esse ano ele já ganhou em Taubaté a primeira etapa. Parabéns.
Parabéns. Também. Parabéns. Se bobear, vai ser bi agora esse ano Com também. certeza, Vai estaremos sim. aqui na torcida, né? A ideia é abrir a modalidade para se tornar campeonato brasileiro. Daí o Brasil inteiro vai disputar, entendeu? Por enquanto só está em São Paulo. Que bacana. E pensando, acho que até nessa questão das boas práticas do Lucas, né? Que você falou com 16 anos que ele começou toda essa trajetória. Você percebe uma mudança no Lucas de antes, agora, né? Com outro tipo de alimentação, super ativo, suplementação. Você percebe diferença nisso, Leandro? Em tudo, em tudo. O Lucas, o esporte, assim, mudou a vida dele em tudo, entendeu? Hoje em dia o Lucas tem disciplina, Faz tem parte. metas. A suplementação, hoje em dia, ele já é mais tranquilo por conta da suplementação. Então, melhorou falou até que a ajudou, disposição. A disposição dele mudou da água para o vinho. Bacana. Mudou da água para o vinho mesmo, assim, fora do normal. Então, assim, ele chegou no momento que ele treinava muito, que nem eu falei, que ele só dormia. E por conta da suplementação, ele ficou desse jeito aí. Você vê que agora ele não para. Ele tá tá aqui, olhando o o olhinho whey, dele né? cheio de coração ali, olhando pro whey. Luquinhas, você toma whey? Você gosta? O Luquinhas toma bastante gel. Gel. Pra aguentar também Porque assim, essa distância Precisa nadando. de um suporte, vai ser Exato. muito tem importante. 2 vezes por semana, o Lucas ele faz um simulado. Então ele nada, pedala e corre como se fosse uma competição. Toda semana. Toda semana ele faz 2 vezes o Olha simulado. isso. Então assim, faz na sintonia. Então ele vai lá, já nada, depois ele pedala e depois ele corre. Como se fosse uma competição. Aí nesse tempo, aí fica no macaquinho do Luquinhas vários gel. Então o Luquinhas a cada 1 hora, por isso que eu falei, a disciplina dele mudou. E é fácil o Ele consumo, olha né, no Leandro? relógio, ele olha no relógio, arranca o gel, corta e toma pra dentro. A cada 1 hora ele toma um certinho. Bacana. E o bom é que hoje em dia, né, a gente tem uma infinidade de opções, né, Sim. para atender todas essas Muito mais demandas. fácil do que antigamente, Exato, né? Verdade. Hoje tem opções, tá mais acessível, né, para Perfeito. aumentar mesmo a disposição, a performance. E para você aí de casa, lembrando que este podcast é patrocinado pela Vitafor Nutrientes. Na tela tem o QR Code com 15% de desconto em todos os produtos Vitafor. Ou acesse o site www.vitafor.com.br. Bom, continuando o nosso bate-papo, Leandro, agora conta um pouquinho, você falou, né, que nessa trajetória, em todas essas descobertas, tiveram muitas barreiras, né? Como que é enfrentar essas barreiras? Como que é enfrentar essas dificuldades, né? Vocês se apegam a alguma coisa? Conta um pouquinho pra gente. Seguir em frente, né? Exatamente. Eu me apego muito a Deus, assim, né? E toda vez que eu tô desmotivado, alguma coisa, eu olho pro Lucas. Acho que não... Eu acho que no olhar, tempo, você né? olha, o Luquinhas, ele mostra muita garra, entendeu? Pra ele nada tá ruim, sempre tá tudo bom. Sempre Então, pra cima. Sempre. Não reclama de nada. Essa é a sua inspiração diária, Leandro. Isso aí. Ele mostra, Inspiração, força, ele mostra o verdadeiro sentido da vida, né? O Luquinhas consegue mostrar isso pra mim, que sou pai. Bacana. E se você fosse, eu sei que são muitos, mas um sonho, qual seria? Um sonho? Isso? Eu tenho um sonho de abrir um Instituto Lucas, assim. De poder proporcionar para todo mundo o que o Lucas teve comigo. Que ele vive. Então assim, eu acho que as pessoas, todo mundo, né, não só pessoas com deficiência, né, então acho que as pessoas às vezes só precisam de um apoio, né, de uma ajuda. Então o que o Lucas precisava de mim era a minha ajuda. Aí eu ajudei ele de estar ao lado dele e ele conseguiu conquistar tudo isso para a vida dele. Eu acho que minha ideia era abrir um instituto assim e conseguir ajudar pessoas não só com deficiência, mas sim uma inclusão total, ajudar pessoas que tenham deficiência, sem deficiência, pessoas que estão lutando contra uma doença,
independente da sua classe social, sua cor, sua opção sexual, independente de qualquer coisa, ajudar o próximo mesmo. Essa era a minha ideia. Se sentir acolhido, na verdade. Isso aí, né? essa era a minha ideia. Eu acho que é o que falta, assim. Uhum. Mas vai E chegar. fazer um filme também, né, Luquinhas? Contando a história. Olha aí, já pensou? Um filme A também. gente vai te assistir no Com cinema, hein, certeza. Luquinhas? É. Você gosta de cinema? Vamos. Tá bom. Mas são grandes planos, né, Leandro? Mas mesmo diante de, acho que de tantos planos assim grandiosos, vocês fazem já, né? Muitas Com coisas certeza. grandiosas só de inspiração mesmo para as pessoas já é algo muito grandioso. Vocês são inspiração pra muita gente. Com certeza. Obrigado. Luquinhas, quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa, dar um recadinho? Vamos lá. O Luquinhas sempre deixa uma mensagem. Isso, né, então Luquinhas? deixa pro pessoal Então, de casa. leve essa mensagem para sua vida. Desistir nunca. Desistir nunca. Maravilhoso. Parabéns, Luquinhas. Então, a Vitafor Nutrientes, o nosso patrocinador, enviou alguns presentes pra vocês. Vamos ver, Luquinhas, se você vai gostar, hein? A gente adora presente, né, Luquinhas? Nunca tivesse, porque eu não. Que presente você gosta? Mas a gente Só gosta de que presente. primeiro, Olha. tudo bem. Ó, Luquinhas, ó. Tá pesada a bolsa, hein? Será que você aguenta? E essa aqui é Forte. pra você, Leandro. Muito obrigado. O que será que tem dentro? Você abre pra gente dar uma olhada? Será que Muito você vai obrigado. gostar? Espero que tenham acertado, hein? Ah, já adoramos a mochila, né, Luquinhas? Aí, tá vendo? Ah, usa bastante, né? Já dá Olha pra os repor. peixinhos, o Omega for Family. Esse gel é fácil de consumir, Luquinha? É fácil de tomar o gel? É. É? Bem Vai. fácil? Então tá bom. Chocolate, muito gostoso. O chá que ele esse tava. chá Ele é uma gosta de delícia. chá, Ele né? gosta de chá. Será que a gente acertou? Já. Então dá um pode- chá. O que você quer mais? Fala, Brava. Não posso. Oi, Se você deixar, ele quer tudo. Se você deixar, ele quer tudo. Ele gosta do pote. Ele de, já olhou a de garrafa? pro- Fala o que você Isofor. falou da garrafa. Ah, A garrafa você Tá de olho na gostou? garrafa, né? Depois você coloca na sua bolsa a garrafa. É sua, tá bom? que eu falei pra aquele poste ali. ó. Ah, o pote do também. Ficou 2, 3. E Luquinhas, você tem Instagram pro pessoal te seguir? Tem. Você quer falar? Fala pro pessoal, então, te seguir no Instagram. Ah, no Instagram. Isso, então segue ele no Instagram. Você Qual é? quer, a gente costuma falar isso direto, né? Você quer ajudar o Lucas de alguma maneira? Conta pra sua família, pede pro seu pai, pede pro seu amigo, pede pro seu namorado. Seguir o Luquinhas. O Luquinhas está no Instagram como o número 1, que é primeiro Down triatleta do Brasil. Se você colocar já o número 1 e DOWN, já aparece o Lucas, primeiro Down triatleta do Brasil. Perfeito. Maravilha. Então, foi muito bacana o bate-papo, pessoal. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Luquinhas. O nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, né? Me curta bastante. O nosso Instagram também, VitaCast Podcast. E o nosso patrocinador Vitafor Nutrientes nas plataformas digitais. Até mais. Obrigada pela presença, foi ótimo. Se deixar, a gente fica aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.